Aleluia! Estamos nós aqui agora com 257 dias em propósitos, querido. Amém! Que propósito é esse? Qual é a proposta que nós estamos fazendo para esse ano? Queridos, leitura total da Bíblia, amém? Então, onde quer que você esteja, que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Nós estamos aí avançando e de acordo com o nosso cronograma, nós estamos no livro do profeta Joel. Joel, queridos, assim como também o profeta Oséias, né, que estão nos nossos vídeos anteriores, são considerados profetas menores, mas por qual razão? Simplesmente pelo tamanho do livro mesmo, tá bom? Claro, comparado a profetas maiores como Isaías, Jeremias, né, que são livros ali que tem mais de 40 capítulos, né? Então, por isso que eles são considerados aqui profetas menores, tá bom? Ezequiel, né, também foi considerado, falado sobre ser um profeta maior, tá bom? Então, Joel, inclusive, só tem 3 capítulos, queridos, mas é algo bem poderoso que esse livro vem passar para nós e é sobre ele que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, antes de eu chegar naquele resumão de tudo o que está acontecendo aqui no livro do profeta Joel, eu quero, claro, fazer uma breve oração pela sua vida, porque, queridos, eu acredito piamente no que a palavra do Senhor diz, que a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. E sabe que quando a palavra se refere ao justo, ele está se referindo a nós que somos justificados por Cristo, que nós já fomos justificados por Jesus, tá bom? Então, claro que você é um justo, que você é uma justa e que nós podemos orar e orar com fé. Sempre que nós orarmos, nós devemos ter essa convicção. A minha oração, ela pode muito nos seus efeitos. Então, que cada vez que você dispor o teu coração para orar, você saiba, o Senhor está com seus ouvidos inclinados para te ouvir. E as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te abençoar, não. Elas estão estendidas assim, ó, sobre você, sobre mim, sim, para nos abençoar. E cada vez que nós oramos, queridos, a palavra também vai dizer que uma multidão de pecados é perdoado. Você sabia disso? Quando nós oramos uns pelos outros, pecados são perdoados, pessoas são saradas, vidas são libertas. Então nós não podemos parar de orar. Devemos ter essa prática viva em nosso coração, em tempo e em fora de tempo. Não é o que diz a palavra, orar e sem cessar, orar e continuamente. Então, essa é a razão por que nós vamos orar agora, antes de trazer aqui, claro, essa palavra poderosa do livro de Joel para você, tá bom? Então você que pode, onde quer que você esteja agora, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, feche os teus olhos e vamos orar, tá bom? Vamos orar agora? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo de devocional. Obrigada por sua palavra revelada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou como instrução para nós a oração. E nós sabemos, Pai, que ela é uma ferramenta poderosa no mundo espiritual. Sabemos, Pai, que esse mundo aqui, esse natural, ele é regido pelo mundo espiritual. Então nós te pedimos, em nome de Jesus, nos ajuda para que possamos orar mais, todos os dias termos esse hábito, Senhor, que o teu Santo Espírito nos conduza em todas as coisas, inclusive nos ensinando a orar como convém, nos ensinando a orar, Pai, de acordo e alinhado com o teu reino. Senhor, nós oramos agora e te pedimos, fala conosco durante esse tempo de devocional. Sabemos que a tua palavra, ela é uma palavra viva, eficaz, sabemos que ela nunca chega atrasada, sabemos que ela não perde o prazo de validade, sabemos, Pai, que a tua palavra, ela é poderosa e sempre que ela é lançada, ela produz um resultado para o qual ela está sendo enviada. Então que esse seja um tempo onde a tua palavra, ao ser enviada, ela venha cumprir o propósito que o Senhor designou para as nossas vidas. Pai, oração do nosso coração, que nós possamos, Pai, ter os nossos olhos espirituais abertos, que a nossa mente, Pai, agora esteja cativa ao Senhor e que o teu Santo Espírito fique à vontade para nos ensinar, nos dê uma sabedoria fora do comum, Pai, um discernimento fora do comum, para que possamos avançar, não ser mais errantes, que possamos ser mais assertivos e assertivas, Pai, nos nossos caminhos. Nos ensine e nos ajuda. É a oração do nosso coração que fazemos até aqui, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então diga assim, amém, eu recebo e é para mim também.
Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, olha só. Livro do profeta Joel maravilhoso, tá? Olha só. Aqui tem muitos versículos conhecidos também, apesar de ser um livro pequeno, mas vai falar muito ao teu coração. Vamos lá. Livro do profeta Joel, lembrando você que ele está dizendo acerca do dia do Senhor. Então essa profecia aqui, queridos, aconteceu para esse tempo, mas também o profeta Joel estava anunciando o dia do Senhor que virá, tá bom? Então olha só. Coisas que nós vamos perceber, são palavras aqui dirigidas ao povo de Judá, que era o povo que era do reino do sul, tá bom? Uma coisa que você precisa entender também, Joel, ele era de Judá, e a maioria dos estudiosos entendem, queridos, que esse livro, ele foi escrito logo após o cativeiro babilônico. Você lembra que o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia com a autorização, com a permissão de Deus, por causa de um tempo onde eles estavam muito rebeldes, idólatras. Pecado, queridos, assim, era o hábito já deles. Então, por conta disso, eles foram levados cativos. Você se recorda disso? Então, mas aqui está dizendo que esse livro de Joel foi escrito após o cativeiro babilônico, tá bom? Então, eu fiz aqui um resumão para você, para te contar. Ó, no capítulo 1, nós vamos perceber Joel chamando a atenção do povo. Inclusive, assim, queridos, eram dos anciãos. Nós vamos ver aqui ele chamando a atenção até mesmo dos bêbados. E você vai entender por quê. Porque, olha só, capítulo 1 vai nos dizer que houve uma grande invasão de gafanhotos aqui nessa época. Queridos, e gafanhotos, lembra? Era algo assustador, afinal de contas, você lembra das 10 pragas? Pois é, então aqui os gafanhotos não era nada muito bom, eles realmente destruíram, queridos, toda a plantação, tudo que havia de árvores frutíferas ali na época, né, vinhas e tudo mais, os gafanhotos destruíram, né? No capítulo 1 vai estar falando acerca disso, dessa invasão. E uma outra coisa que estava acontecendo, como eu disse, além dessa invasão dos gafanhotos, foi uma devastação total, então, em toda a plantação ali, queridos, videiras, figueiras, né? E com isso, queridos, claro, até as ofertas que eram oferecidas no templo do Senhor acabaram sendo prejudicadas. Então o profeta Joel vai estar falando aqui acerca disso, né? Que os sacerdotes estão em luto. Por quê? Porque o povo já não consegue mais levar ofertas ali ao Senhor. E aí, queridos, olha só, nós vamos perceber que a situação aqui, então, estava bem crítica. E o profeta, então, faz um alerta para o povo, dizendo, olha, essa mudança, né? Tudo isso que está acontecendo é o Senhor quem está já adiantando para vocês como vai ser aquele grande dia. Porque olha como nós estamos vivendo agora. Vocês precisam mudar essa postura. Vocês estão adorando ao Senhor. Ou seja, é como se fosse assim, só para você entender, tá? Eles estão adorando ao Senhor ali com os lábios, mas o coração longe totalmente do Senhor, né? E claro, queridos, o Senhor sabia disso. Então aqui, queridos, o profeta Joel convida o povo, faz um apelo para que eles então comecem a orar, a começar pelos sacerdotes, né? Para que os sacerdotes começassem a clamar a Deus. E aí ele dizia não somente aos sacerdotes, como também a todo o povo. Fez um apelo, uma assembleia geral, sabe, queridos? Jejum, para que eles orassem, jejuassem. E todos eles começassem a clamar a Deus por misericórdia. Para que aquela situação, para que aquela realidade fosse mudada, tá bom? No versículo 15, nós vamos perceber, mais uma vez, o profeta Joel falando, né, enfatizando acerca dessa pequena amostra que estava acontecendo, mas sem dúvida, o que estaria por vir, que era o grande dia do Senhor, querido, sabe, o dia do juízo do Senhor, que estaria por vir, seria muito pior. Então já estava realmente convidando o povo aqui a um tempo de mudança. E termina, claro, o próprio profeta Joel, clamando que a Deus, pedindo ao Senhor misericórdia, dizendo, Senhor, ajude-nos. Ok. Capítulo 2. O que está acontecendo no capítulo 2 para você entender um pouco mais? No capítulo 2, o profeta então faz esse alerta a Jerusalém, porque o dia do Senhor, o dia desse juízo, está chegando, né? Então, ó, no versículo 11, ele diz o seguinte, o Senhor comanda esse exército com um grito. Este é o seu poderoso exército e todos obedecem às suas ordens. O dia do julgamento do Senhor é uma coisa espantosa e terrível. Quem é que poderá suportar esse dia? Então o profeta fazendo esse alerta e claro, fazendo aqui um outro alerta também no versículos 12 e 13, dizendo, olha, agora o Senhor está dizendo, voltem-se para mim enquanto ainda há tempo, entreguem-se a mim de todo o coração com jejum, lamento e choro. Olha só o alerta que Deus deu aqui para eles dizendo, olha, rasguem os seus corações e não apenas as suas roupas, porque na época, queridos, quando eles estavam
em um tempo de desespero e luto total, eles rasgavam as suas vestes, né, em sinal de arrependimento. Mas aqui o Senhor queria que eles rasgassem não somente as vestes, mas também o seu coração, dizendo para o Senhor, né? E aí o Senhor está dizendo, olha, voltem para o Senhor, o profeta dizendo, voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, Ele é paciente, cheio de amor, e está pronto a arrepender-se e não castigar. Então, queridos, mais uma vez, né, ele está dizendo, toquem a trombeta em Sião, em Jerusalém, né, convoquem um jejum santo e reúnam todo o povo para essa reunião solene, porque o Senhor tem feito grandes coisas em favor de vocês. Então, nós vamos percebendo, queridos, que então Joel, o profeta Joel, incentiva o povo a se arrepender, fazer um grande clamor ao Senhor. E nós percebemos também aqui no capítulo 2, o Senhor respondendo, queridos, a esse clamor, né? Respondendo, dizendo, claro, que os ajudaria, dizendo que o tempo da restituição iria chegar. Você lembra, tem até um hino, eu estava lembrando o hino do Kleber Lucas, que fala exatamente sobre isso. Talvez você já tenha escutado. Aquele que ele diz, alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Não tem? Pois é, tô lembrando você porque às vezes, quando nós ouvimos louvores, nós nos perguntamos, né? Mas onde está isso na Bíblia? Pois é, esse louvor, por exemplo, do Kleber Lucas, está falando aqui do capítulo 2 do profeta Joel. Fernandinho também tem hinos aqui, né? Que vai falar sobre isso, a chuva serôdia, a chuva temporã. Então o Senhor está dizendo aqui no capítulo 2 que ele iria restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Ele está dizendo que iria mandar chuvas, né? A chuva serôdia, a chuva temporã, que são chuvas, queridos, do outono e da primavera, tá bom? Então, só para você entender, o Senhor dizendo que então mudaria mesmo a sorte daquele povo, uma vez que eles se arrependessem, mudassem, claro, né, a sua postura. E também vai falar aqui, queridos, algo poderoso no capítulo 2, acerca da descida do Espírito Santo sobre eles, porque não só eles seriam restituídos materialmente falando, mas também iriam vir sobre eles o Espírito de Deus, né? Ele está dizendo aqui, ó, o Senhor promete derramar o seu Espírito sobre toda a carne, jovens, velhos, filhos e filhas, né? Iriam receber o Espírito, e ele está dizendo que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. Essa frase também é muito utilizada no Novo Testamento, nós vamos chegar lá e você perceberá que aqui no livro do profeta Joel, o profeta já estava dizendo, e no Novo Testamento também, vamos ver muito esse anúncio dizendo que aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, né, o nome do Senhor Jesus Cristo, será salvo, tá bom? Assim nós finalizamos o capítulo 2. E o capítulo 3, para a gente já encerrar o nosso devocional de hoje. No capítulo 3, queridos, nós vamos ver Deus que está declarando guerra contra os próprios inimigos dele, né? Os próprios inimigos do povo dele. Então nós percebemos isso acontecendo aqui. E o Senhor dizendo que com certeza, né, iria, entre aspas, só para você entender, tá? Se vingar de todos aqueles que eram contra ele, contra o povo dele, né? Mas também nós vamos perceber aqui o Senhor dizendo que o Senhor é um refúgio para o seu povo e uma força para Israel. Então, ao mesmo tempo que o Senhor está lembrando, olha, tudo bem, vocês querem guerra, né? Vocês terão guerra, aqueles que se levantaram contra mim, contra o meu povo, mas também perceberemos, né? Aqui o Senhor dizendo que aqueles que são o povo de Deus, que procuram refúgio no Senhor, esses encontrarão. Uma frase bem conhecida aqui também, que nós vemos no versículo 10, que eu acredito que você conheça. Normalmente as pessoas falam versículos isolados, queridos, e é aqui onde nós temos que ter cuidado, né? Tem palavras e tem versículos que nós não podemos usá-las de maneira isolada. Assim como esse aqui da restituição, que nós falamos que o Senhor iria restituir, estava dizendo ao povo, ele ia sim restituir desde que o povo, claro, se arrependessem e tomasse uma postura diferente ali diante do Senhor. E aqui também tem um texto onde diz o seguinte, diga ao fraco, eu sou forte, né? Então, assim, o Senhor dizendo aqui num contexto, né, para que o povo se preparasse. Ele está dizendo, anuncie-se em toda parte, preparem-se para a guerra, convoquem seus melhores soldados, derretam os seus arados e transformem suas forças em lanças. E digam, diga o fraco, eu sou forte, ajuntem-se e venham nações de todo mundo. Mas entenda, aqui, queridos, há um outro contexto, e é por isso que fica sempre aquela observação que muitos mestres, né, na palavra dizem, queridos, cuidado quando você pega um texto fora de contexto, porque senão ele pode se tornar pretexto. Então, claro, mencionei aqui para você esse texto de Joel,
mas eu sei que você vai fazer a leitura do capítulo 1, 2 e 3, vai entender tudo bem direitinho e não vai se equivocar em aplicar isoladamente versículos fora do contexto, em nome de Jesus, tá bom? Muito bem, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha recebido tudo aí do livro do profeta Joel. Deixa eu ver se eu não esqueci nada muito importante para compartilhar com você. Coisas bem importantes, né, queridos? Porque eu sempre anoto coisas assim imprescindíveis, sabe? Para que você não se esqueça. Então, ó, o livro do profeta Joel, ele está falando sobre um tempo presente, mas também sobre um tempo futuro, tá? Os profetas, então, antigamente, as revelações que chegavam para eles, queridos, eram assim. Então, ele estava tendo uma revelação daquilo que ia acontecer imediatamente, mas também do futuro. Você vê, ele já está dizendo sobre o dia do Senhor, queridos, o dia do juízo. Então ele estava já mencionando aqui também no livro do profeta Joel, tá bom? E o mais eu comentei com você acerca de tudo, todos os pontos imprescindíveis, tá certo? Leia sua Bíblia, faça o seu devocional, assim como disse Billy Graham, olha só, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Pense nisso, tá bom? Leia mais a Bíblia. Que Deus abençoe você. Nós nos vemos no nosso próximo devocional. Você sabe onde é que a gente quer parar? Nós queremos parar em Apocalipse. Então vem comigo nessa jornada. Vamos juntos fazer a leitura total da Bíblia, tá bom? Eu espero você. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.